Bom dia, gente. Meu nome é Rosana, eu sou assistente social. Atualmente eu estou trabalhando com a Melhor Idade do município de Itaquaquecetuba. Então hoje é a nossa live às 11 horas, né? E como eu costumo falar, é sempre um prazer imenso estar com vocês. É uma felicidade maravilhosa, inefável, né? Não existem palavras para expressar essa felicidade. Hoje a gente vai falar um pouco dar continuidade sobre o estatuto que nós estamos trabalhando, né? E falar um pouco também sobre os grupos do WhatsApp, que nós estamos com 5 grupos e vamos diminuir apenas para os novos. Por isso que nós já fizemos algumas alterações no nome, né? E vou reforçar isso com vocês hoje, tá bom? Deixa eu só convidar nossos amigos aqui, tá? Só um instante. Hoje tá esse dia friozinho, né? Gostoso pra ficar na cama, tomar um caldo. Espero que todos estejam muito bem. Claro que a gente precisa sempre dar prioridade para nossa saúde, né? Sair de casa somente se for necessário, extremamente necessário. Continuar utilizando máscara, álcool em gel. Participar de lugares em que nos dê a possibilidade do distanciamento social. Então a gente precisa ter ainda esses critérios para sair de casa. E eu acredito que vai ainda um bom tempo, porque infelizmente as variantes elas estão mutando, né? Se mudando, ficando mais forte, criando outras variantes que superam as primeiras. Então a gente tem que ter todo esse cuidado ao sair de casa, tá bom? Então, falando um pouco sobre nossos grupos do WhatsApp, eu coloquei ontem, terça-feira, a palavra novo. Então, esse grupo que tem a palavra novo no início permanecerá. Aquele grupo que tem a palavra antigo no início, esse deixará de existir. Então, todos vocês, bom dia você que entrou, todos vocês que se deram conta de que estão em 2 grupos, um com a palavra antigo no início e o outro com a palavra novo, saia do grupo que tem a palavra antigo, porque esse deixará de existir. E eu vou novamente reforçar o porquê dessa alteração. Nós estamos utilizando o número fixo como o WhatsApp, para que vocês não precisem salvar 2 números. Em um número você consegue ser atendido tanto digital, virtual, quanto fixo, que é só ligar quando a gente retornar às atividades presenciais. Muitas pessoas estão me perguntando quando as atividades presenciais retornarão. Infelizmente, não houve ainda a autorização. O presidente da associação que a gente presta serviço, que nós prestamos serviço para uma associação que executa o projeto Centro de Convivência da Melhor Idade dentro daquele espaço físico que fica aqui no centro de Itaquá, que é o Juliano. Ele esteve com a secretária do Desenvolvimento Social para verificar se nós podíamos retornar o atendimento presencial, criando diretrizes para esse atendimento presencial, criando algumas metodologias para a criação dos grupos. Porém, infelizmente,
a Secretaria do Desenvolvimento Social aqui de Itaquá ainda não autorizou o nosso retorno. Nós estamos remotamente atendendo a todos os idosos, repito, por não ter autorização ainda para retomar as atividades presencialmente, tá bom? Então, se você vai sair de casa, fazer uma caminhada, vá de máscara, fique distante do seu colega de caminhada. Bom dia, Dona Maria. Fique distante do seu colega de caminhada, mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, porque lugares arejados diminui o risco de contágio, mas ainda não anula o risco. Então a gente precisa ter esses cuidados para não nos contaminarmos, tá bom? Eu sei que muitos idosos já estão fazendo caminhada, estão participando das atividades lá no Largo de São Carlos, em alguns no Parque Ecológico. Vai fazer atividade? Saia de casa de máscara, leve o seu álcool em gel, leve a sua água, não socialize objetos, não socialize copo, não socialize nada, na verdade, porque o vírus ainda está caminhando, né, entre nós com certa liberdade ainda, né? Porque quando nós estivermos todos, sem exceção, vacinados, aí o vírus perde a força de contaminação e perde a força de infecção em nós, né? Então, que vocês possam sair de casa conscientes de máscara, porque muitas vezes a gente vai aos lugares, passa pelos lugares, por exemplo, quando eu vou no mercado, eu vejo diversas pessoas sem máscara. Isso me preocupa, porque essa pessoa vai voltar para casa, essa pessoa vai para o seu ambiente de trabalho e essa pessoa pegou um transporte público que estava com diversas pessoas e a gente não sabe qual a profissão de todo mundo. Então existem enfermeiros, existem médicos, existem trabalhadoras domésticas. A gente não sabe quem tem acesso ao vírus e quem não tem. Então, o melhor é se cuidar. O melhor é se cuidar, tá bom? E a partir de sábado nós teremos aí a vacinação para 50 anos, para quem não tem nenhuma comorbidade, tá bom? Então, fique atento às UBSs, ao drive-thru lá da Univeritas, para que as pessoas que têm a partir de 50 anos possam ir se vacinar, tá bom? Então, se você se você está nos 2 grupos, fique apenas em um, tá bom? Deixa eu ver quem entrou na live. Por enquanto, é somente Dona Maria Santos. Obrigada, Dona Maria Santos. O celular tá um pouco distante, eu não vou conseguir enxergar o nome de todos. Mas hoje é a nossa live, né? Vamos dar continuidade ao nosso Estatuto do Idoso. Vamos lá? O Estatuto do Idoso. Gente, é muito importante vocês terem conhecimento dos seus direitos. Porque se você tem conhecimento, mesmo que você não precise acessar o conhecimento, você talvez conheça pessoas que não tem conhecimento e aí você passa esse conhecimento adiante. Por isso que é importante a gente estar sempre conversando sobre direitos, porque muitas vezes as pessoas elas falam, eu não vou precisar acessar esse direito, mas nós conhecemos pessoas que não têm conhecimento e talvez estejam com seus direitos violados por conta de não saber que existe direito. Então compartilhe essa live, mande para todos os seus familiares, amigos, compartilhe também com seus
com seus vizinhos, familiares, que eu já falei, né? Que muitas vezes as pessoas não conhecem que tem um direito. E aí não acessa e isso é uma violação. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o transporte. Semana passada nós falamos sobre habitação. Então hoje no capítulo 10, no artigo 39, nós falaremos somente sobre o... Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. A gente vai falar apenas do transporte. Eu sei que foi uma polêmica muito grande aí no início do ano, né? Que os governantes retiraram o direito do idoso utilizar o transporte sem pagar, né? Utilizar o transporte de forma gratuita. Bom dia, dona Magnólia! Aqui fala assim, ó, no capítulo 10, fala do transporte. Artigo 39, fala assim, ó, aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, para a gente tirar a nossa dúvida, a partir de que idade o Estatuto do Idoso assegura a gratuidade? A partir dos 65 anos. Então, quando o governador e o prefeito, eles tiraram esse direito, na verdade, eles estavam se baseando no Estatuto do Idoso. Não estou aqui defendendo de forma nenhuma, só estou dizendo da onde eles tiraram a ideia de que agora o idoso não paga os serviços, os transportes públicos a partir de 65 anos. Aí eu tô mostrando para vocês da onde eles tiraram essa base legal de remover a gratuidade do transporte público em São Paulo. E nos trens, porque quando a gente... Esses dias eu fui pegar o trem, eu fui na casa da minha mãe, ela mora em Mogi. E eu vi uma idosa lá questionando aos trabalhadores da estação de trem por que agora ela tem que pagar e antes não pagava. E o rapaz até foi educado e tentou explicar que infelizmente agora é a partir de 65 anos que não se paga. Então, muitas pessoas estão questionando e não sabem por que e da onde os governadores tiraram essa ideia de que agora tem que pagar quem tem 60, 61, 62, 63, 64. Só a partir de 65 anos que não precisa pagar. Tá no Estatuto do Idoso, tá bom? Agora, tem municípios que não seguiram as orientações do governador. Não é todos os municípios. Bom dia, dona Maria do Socorro. Tem municípios que continua a gratuidade a partir de 60 anos. Vai de cada governante. Quer ver aqui, ó? Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Ou seja, muitos dos motoristas não aceitam o idoso no transporte porque ele não tem a carteirinha específica. Só que no Estatuto do Idoso está dizendo para ele assegurar a gratuidade, basta apresentar um documento com foto que comprove
a sua idade. E qual é o documento com foto? O RG, a carteirinha do idoso. Então, se você tem 65 anos e não tem a carteirinha, você pode utilizar o transporte. Infelizmente, muitas pessoas não têm conhecimento dos direitos. E aí, aquele profissional que está ali executando o serviço dele, quer dirigir o ônibus, além de conduzir o transporte, ele ainda tem que receber, dar o troco. Aí ele fica estressado com isso e muitas vezes é muito mal criado com a população que adentra o transporte público sem a carteirinha específica de transporte. Então, para vocês que não têm a carteirinha, para vocês que têm 65 anos, guarde Estatuto do Idoso, capítulo 10, artigo 39. Diz que eu idoso, com 65 anos, posso utilizar o transporte público apenas mostrando um documento com foto, tá bom? Guarda esse artigo aí, 39 do Estatuto do Idoso, é com 65 anos. Aí fala aqui, ó, nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão previstos 10% dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado preferencialmente para idoso. Aí a gente vem com esse inciso 2 do artigo 39, outra problemática, né? Você pega o trem, tá lá, assento reservado para idosos, pessoas com deficiência, mulheres grávidas, mulheres com crianças de colo, e a gente encontra pessoas fingindo que tá dormindo. Ou quando não é mal educado e fala, não sei pra que esse idoso tá acordado 5 horas da manhã, né? Só que ele se esquece que pra gente ser atendido no SUS, pra gente assegurar os nossos direitos, acessar os nossos direitos na rede pública, tem que madrugar, né? E é 5 horas. Nem todo idoso que tá 5 horas na rua não tem o que fazer, gente. Vamos respeitar os idosos, por favor. E aqui tá falando que é 10% dos assentos. Suponhamos que o ônibus tenha 40 lugares. 4 poltronas é para o idoso, porque é 10%. Então, eu nem sento. Quando o ônibus está lotado e só tem vago o lugar do idoso, eu nem sento. Nem sento. Aí, às vezes eu me pergunto, é melhor sentar, esperar o idoso entrar e eu dar o lugar para ele? Ou é melhor eu ficar em pé, vir outra pessoa que não tem noção de respeito, sentar e quando esse idoso chegar, ele não levantar, fingir que tá dormindo? É um dilema, né? Que às vezes a gente senta, o idoso entra, a gente dá o lugar. Às vezes a gente não senta, porque tá escrito lá placa do idoso. Eu fico constrangida em sentar num lugar que tá escrito preferencial. Aí eu não sento, entra outra pessoa, senta, dorme, idoso chega, a mulher grávida com criança chega e ele não dá o lugar. É terrível, gente. Infelizmente está terrível a educação, o respeito no nosso país. As pessoas estão pensando somente em si próprio e não no outro. Então, você que utiliza os transporte público, 10% é assegurado no Estatuto do Idoso, 10% da quantidade dos bancos, tá? Das cadeiras, das poltronas desse transporte. No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte previsto nesta lei. Tá vendo aqui o que eu falei anterior? Cada município pode
ter uma lei própria para beneficiar a população entre 60 e 65 anos. Por isso que alguns municípios, por exemplo, aqui em Itaquá, 60 anos, em Mogi, 65. Vai para outro lugar, 60 anos. Faz uma confusão na nossa cabeça, né? Mas aí você entende hoje que está no próprio Estatuto do Idoso, que a legislação local pode criar mecanismos para assegurar a gratuidade no transporte público. Por isso que existe um lugar pode, outro lugar não pode. No Estatuto diz que é 65 anos. Porém, no inciso 3 do artigo 49 fala: cada município pode criar sua lei própria para garantir a gratuidade no transporte público. Por isso que tem, às vezes, gera confusão, tá bom? Então vamos para o artigo 40. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á nos termos da legislação específica. Suponhamos que você quer ir para outro estado. A lei diz o quê? O Estatuto do Idoso diz o quê? A reserva de 2 vagas gratuitas por veículos para idosos com renda igual ou superior a 2 salários mínimos. Igual ou inferior, perdão. Eu quero viajar lá para outro estado. Vou para Minas, Rio de Janeiro, Bahia, não importa. Você vai lá, aonde vende a passagem e pergunta para eles: como é o processo para que eu garanta o meu direito, que é viajar gratuitamente. Cada empresa, gente, tem a sua forma de possibilitar esse acesso. Suponhamos, eu trabalhei durante 5 anos com a população em situação de rua. E às vezes o idoso aparecia lá no município, não tinha para onde ir, onde ficar, ficava no abrigo. E aí ele queria voltar para a terra natal dele. Então, ele próprio ia lá na rodoviária do Tietê, no guichê que vendia passagem para o município, para o estado que ele queria voltar, e ele agendava a viagem dele. Ou seja, se a empresa tem, suponhamos, tá? Se a empresa faz 5 viagens por dia, 5 viagens, 5 ônibus, ela tem 10 vagas gratuitas. Se numa semana ela vai ter 50 vagas gratuitas. Em um mês, se for, eu vou contar de segunda a sexta só, seriam 200 vagas. Mas a procura é grande. O que ela faz? Um agendamento. Ela fala para o idoso: olha, você vem tal dia, nesse horário que a sua passagem está assegurada. Ela está cumprindo o que diz o Estatuto do Idoso. Aí suponhamos que é uma urgência. A avó, o tio, a mãe está para morrer, preciso voltar. Meu irmão, preciso voltar para Pernambuco urgentemente. Quem que diz? Não vai ter essa vaga gratuita, porque é urgente. Aí diz aqui, ó, desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas com gratuidade, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Suponhamos,
o idoso, o irmão dele se acidentou, ele precisa viajar, que só tem ele como irmão. Aí ele vai lá no guichê e fala, eu preciso com urgência ir ver o meu irmão. A empresa fala, eu não tenho passagem gratuita. Aí oferece uma outra passagem com 50% de desconto. Não é a empresa que é boazinha, gente. Ela está assegurando um direito do idoso de pagar apenas 50%, porque ele conseguiu comprovar com o olorite dele que ele ganha 2 salários mínimos, 1 salário mínimo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai comprar a passagem conforme diz o Estatuto do Idoso, garantindo esse acesso de 50%, tá bom? Isso fala ainda no artigo 40, no item 2. Aí fala aqui, ó, parágrafo único. Caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previsto nesses incisos 1 e 2. Desculpa, gente, só um minuto. O celular, ele tá um pouco distante. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas eu tô elevando o tom da minha voz para que vocês possam me ouvir bem. Então fala aqui no parágrafo único do artigo 40. Olha, para garantir esse direito que as empresas de transporte interestadual ofertem duas vagas para o idoso ou até 50% de desconto quando não houver a disponibilidade da gratuidade, caberá aos órgãos competentes definir os mecanismos e critérios para o exercício dos direitos previstos no inciso 1 e 2. Ou seja, existe uma fiscalização, tá? Existe uma fiscalização. Então, cada município vai criar a sua forma de fiscalizar se a empresa está ou não assegurando esse direito para o idoso, a gratuidade ou desconto até 50% nas viagens interestaduais, tá bom? Esse é o artigo 40 do capítulo 10. Aí fala aqui no 41. É assegurado a reserva para os idosos nos termos da lei local de 5% das vagas nos estacionamentos públicos e privados. Públicos e privados, os quais deverão ser posicionados de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. Quando a gente chega num shopping, quando a gente chega num mercado, quando a gente chega em algum órgão público, qual é a primeira vaga que a gente vê? Bem perto da entrada do estabelecimento, a vaga do idoso. E por que tá lá? Não é porque o estabelecimento é legal, pensa na melhor idade. Não, é porque a lei tá dizendo que tem que ser assim. Então tudo, gente, nós precisamos entender que todas as coisas acontecem quando a lei vem por uma força, por força de lei. Porque as pessoas, elas não querem dar do nada fazer um benefício para o outro. Não. Elas só fazem o benefício quando elas podem ser multadas. Ou seja, quando elas perdem algo. E se elas não cumprirem o Estatuto do Idoso e o idoso chegar no estabelecimento, tirar foto do estacionamento inteiro e verificar que naquele estacionamento não tem o que a lei está dizendo, o estabelecimento é multado. Tá bom? Então isso tá no Estatuto do Idoso.
artigo 41 do capítulo 10, tá bom? Vamos para o 42. São asseguradas a prioridade e a segurança do idoso nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos do sistema de transporte coletivo. Tudo tem que ser pensado para garantir a acessibilidade e a segurança à população idosa. Então, quando o idoso for subir no ônibus, o motorista tem que ter paciência. Quando o idoso for descer do ônibus, o motorista precisa ter paciência. Não adianta você estar ali conduzindo aquele transporte público e não pensar que o idoso, que uma pessoa com mobilidade reduzida, que uma gestante, que uma mãe com criança no colo, um responsável com criança no colo, de que forma ele vai entrar ou sair desse transporte público? As empresas, elas precisam capacitar os seus colaboradores para que eles possam assegurar esse direito estabelecido no Estatuto do Idoso. A população, ela está envelhecendo, gente. E ninguém envelhece porque quer, envelhece porque nasceu. Se não tivesse nascido, não estava envelhecendo. Porque a gente começa a envelhecer no momento da concepção, dentro do ventre materno. Ali já inicia o processo de envelhecimento. Então, todos passarão, se estiver vivo, é claro, todos passarão pelo processo de envelhecimento. E não tem por que a gente envelhecer de qualquer jeito. Envelhecer sem ter a garantia do acesso aos nossos direitos. Então, entenda uma coisa. Assegurar o direito é um dever da sociedade, do Estado, dos governantes, porque todos passarão pelo envelhecimento. E as leis que estão aí dizendo que o envelhecimento tem que ser de forma saudável, seguro. Então, o Estatuto do Idoso, como eu venho fazendo essa construção, foi a Constituição Federal, depois vem a Política Nacional do Idoso e agora o Estatuto do Idoso, esmiuçando cada direito, a forma que ele tem que ser assegurado à população idosa. Então, não é porque o governante é bom ou ruim, legal ou não legal, legal ou não legal. É porque é direito e direito tem que ser assegurado, direito tem que ser garantido. Ah, a minha cidade não tem rampa de acesso. Vamos procurar os nossos direitos. Ah, eu chego lá no poder público, as escadas não têm marrimão. Vamos assegurar os nossos direitos. Dona Marisa Maria Silva diz: Você sabe me informar se o idoso tem direito a viajar nos ônibus Pássaro Marrom? Ele não é interestadual, ele é intermunicipal. E aí é uma lei específica, tá? Aqui tá falando da reserva no interestadual. Aí eu acredito que tem que verificar se existe uma lei específica. Eu não sei ainda dizer para a senhora, mas eu vou pesquisar e quando eu tiver a resposta, eu posto na sua pergunta, tá bom? Pode deixar que assim que acabar a live eu vou dar uma pesquisada e já respondo a senhora. Então, gente, vamos conhecer o nosso direito para cobrar, para acessar. Então, existe direito, tem que existir formas de acessar esse direito. Então, que a gente possa acessar os nossos direitos no transporte, tá bom? Hoje a gente vai falar só sobre transporte público, transporte interestadual, a forma de vocês acessar essa gratuidade, a forma de vocês garantir essa
gratuidade no transporte público. Vamos desmistificar essa questão de duas informações. Um lugar pode pegar o transporte gratuito com 60 anos, outro é só a partir de 65 anos. O próprio Estatuto do Idoso permite aos governantes essa leitura, tá? Então, no Estatuto do Idoso está dizendo assegurar aos maiores de 65 anos a gratuidade no transporte público, coletivo. Porém, para aquelas pessoas entre 60 e 65 anos, é uma lei local. Vai depender do governante local, tá bom? Espero que eu tenha contribuído com vocês. Semana que vem a gente vai dar continuidade aí no Estatuto do Idoso, artigo 43. Beijo, gente. Tchau.